Olá, minha musa co-criadora, bem-vinda ao episódio 2 da quinta temporada do Manifesting with Ali. Se você chegou e é nova aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a Lê, eu sou professora e neurocientista comportamental e fundadora do Women's Wealth and Wellbeing, que é uma escola, uma comunidade de mulheres que acreditam no seu próprio potencial. Às vezes ele tá adormecido, mas eu tô aqui pra te lembrar. E não é nada desse papo de só pensamento positivo não, tá, gente? É o funcionamento real do nosso cérebro. Como você cria a identidade do que você tá pedindo e como você vai sustentar isso para você nunca mais perder isso na sua vida, sabe? E como que a gente cria abundância, relacionamentos seguros, saudáveis, regula o nosso sistema nervoso e abre espaço para real prosperidade, né, em todas as áreas da vida. Então, se você sentiu o chamado para ir além aqui do podcast, aqui na descrição tem um link para conhecer a escola, né, o meu clube de mente, riqueza e identidade para mulheres. Tem homens também já lá, tá, gente? E além de informações sobre como ser acompanhada por mim de forma mais profunda. Então, o seu próximo nível já tá te chamando, tá, gente? Então, clica lá. Então, vocês já me ouviram dizer aqui que você precisa se alinhar com a frequência dos seus sonhos. Mas quase ninguém explica o que isso significa, né? Se a gente olhar para o sentido literal da palavra, frequência nada mais é do que o número de vezes que algo acontece dentro de um intervalo de tempo, certo? Então, quantas vezes um evento se repete na sua vida? Como que a gente traduz isso para manifestação? Frequência nada mais é do que um padrão repetido de ação, de emoção e de decisão. Ou seja, frequência é aquilo que você faz constantemente, certo? Ou que você pensa. Então é a soma das ações, das escolhas diárias, do tipo de conversa interna que você mantém. Eu sempre falo muito aqui, né, que às vezes a gente faz técnica, faz um monte de coisa, mas aí no dia a dia o seu papinho dentro da sua cabeça não é aquele papo que te engrandece, né? E como que você reage aos seus desafios da vida, porque também falo muito disso aqui, né? A gente acha que a gente tá curada até a gente começar a conviver com pessoas. A gente volta a conviver com pessoas, gente, não sei se eu tô tão curada assim, né? Então, como que a gente reage aos desafios da vida também tem a ver com essa frequência que a gente tá emanando. Então, é o que você treina seu corpo e a sua mente a repetir até virar automático. Isso que é uma frequência. Então, a sua frequência nada mais é do que o seu condicionamento interno criando resultados externos. Então, quando a gente diz alinha a sua frequência, o que significa é alinha os seus hábitos, a sua narrativa interna, o seu comportamento emocional e as suas decisões com a vida que você quer viver. Você não manifesta um sonho porque você desejou forte. Você manifesta porque você passou a emitir repetidamente sinais coerentes com o que você quer. Então, frequência é repetição. E repetição vai moldando a identidade e nova identidade cria realidade. Então, quando eu digo que muitas pessoas tentam manifestar um futuro funcionando na frequência do passado, eu tô falando de um mecanismo simples, gente. O corpo e a mente, eles tendem a repetir aquilo que é familiar, mesmo quando o familiar não serve mais. Ou seja, a pessoa muda o desejo, mas não muda o padrão que fica conduzindo ela. Então, por exemplo, você quer um relacionamento bom, mas o seu corpo ainda está condicionado a antecipar rejeição, abandono, desvalor. Então, mesmo que essa pessoa conheça alguém interessante, ela reage, né, com hipervigilância, com insegurança, com medo de se abrir, com necessidade de controle, expectativa de que, será que isso vai dar certo? Ou seja, essa é a frequência do passado operando no presente. O sistema nervoso repetindo o padrão antigo, porque ele parece mais seguro. E isso vale para a prosperidade também. A pessoa quer mais dinheiro, quer mais oportunidades, quer expansão, mas vive todos os dias confirmando microcomportamentos de escassez. Medo de gastar, autocobrança, pensamento de sobrevivência, incapacidade de receber, sensação de que não é o suficiente. Ou seja, a pessoa deseja abundância, mas na prática interna e externa
A lógica é da falta. Então, frequência, gente, é o pedido, mas o padrão que é repetido é que vai transmutar isso para sua vida, sabe? Então, quando a gente fala, por exemplo, de liberdade, seja emocional, financeira, geográfica, o conflito é o mesmo. A pessoa sonha com leveza, com movimento, com autonomia, mas ela continua agindo como quem precisa controlar tudo, prever tudo, agradar todo mundo, ter garantias perfeitas antes de dar qualquer passo. É a antiga identidade tentando se manter viva. Por isso, a vida não responde ao desejo momentâneo, mas à prática constante. O universo, seu cérebro, seu sistema nervoso, todos funcionam por coerência. Então, eles buscam repetir aquilo que você reforça. Então, não importa o que você quer, importa o que você demonstra ser, sentir e esperar com frequência. Então, a manifestação, ela não se ancora no seu discurso, mas no padrão emocional e comportamental que você demonstra todos os dias. Você não recebe a vida que você deseja, você recebe a vida que combina com a sua frequência dominante. Aquele que seu corpo e a sua mente repetem automaticamente. Então, mudar de vida não começa no sonho. Começa na atualização da identidade e das ações que você pratica hoje, até que elas se tornem mais reais para você do que o passado que você costuma repetir. Então, quando você muda de vida, nunca é por causa de um único dia perfeito de afirmação, de visualização inspiradora ou de um ponto de meditação. A mudança vem daquilo que se torna recorrente em você, seus hábitos internos e externos. Com qual frequência você age como alguém próspera? Com qual frequência você pensa como alguém segura e amada? Com qual frequência você se comporta como alguém que confia na própria capacidade? Isso é a sua frequência. Não é o pico de euforia de uma prática espiritual, é o padrão diário que se repete. Então, cada área da sua vida pode operar em uma frequência diferente. Você pode ter uma vibração de abundância no seu trabalho e, ao mesmo tempo, estar num campo de escassez em relacionamento ou vice-versa. Por isso, a ideia de vibrar alto o tempo todo é muito simplista, porque as nossas emoções, elas sobem e descem, elas são como ondas. Já a frequência é o clima. Você pode ter momentos de tristeza, de raiva, de cansaço, isso é normal. Mas o que realmente te define energeticamente é o que você prolonga, sustenta, transforma em estado interno constante. Quando você não integra uma emoção, ela endurece e vira padrão emocional. E é esse padrão que passa a ordenar a sua realidade. A frequência é formada principalmente, gente, por 4 elementos. A identidade que você assume, ou seja, quem você acredita ser, o foco que você alimenta, então para onde a sua atenção vai ao longo do dia, as suposições silenciosas que você tem sobre a vida, sabe? Tipo, no final sempre falta, ninguém presta, pra mim é difícil. E o estado emocional de base que se repete. Então, se conscientemente você diz que quer prosperar, mas passa o dia todo mentalmente repetindo escassez, medo, autodepreciação, a frequência que seu subconsciente reconhece é a de falta, não a de abundância. Então imagina as frequências como diferentes faixas da realidade. Uma pessoa em situação de rua, por exemplo, ela enxerga possibilidades completamente diferentes de alguém que já tem casa, emprego, estrutura mínima. Você que está em outra faixa consegue ver caminhos para ela melhorar, mas muitas vezes não consegue visualizar com clareza como você pode se tornar uma milionária, por exemplo, porque a sua mente ainda não acessa aquele campo de percepção. As oportunidades desse campo existem, mas não aparecem no seu radar, né? Então, em relacionamentos é a mesma coisa. Quem está preso em uma relação tóxica sente que só existe aquilo. Para quem olha de fora, parece óbvio que há opções melhores. Mas para quem está dentro daquela frequência, o mundo parece estreito, repetitivo, inevitável. E é por isso que tantas mulheres tentam manifestar um futuro inteiro funcionando ainda a partir da lógica do passado.
Então elas mudam os desejos, mas não mudam a frequência que sustenta esses desejos. E a frequência, gente, sempre vence, porque a frequência é o corpo, é o hábito emocional, é o condicionamento, é a percepção de mundo. Ela é a lente que você usa para interpretar tudo, inclusive as oportunidades que já estão aparecendo e você não percebe. A mente consciente e a mente subconsciente, elas não falam a mesma língua. A mente consciente, ela entende ideias, conceitos, explicações. Ela diz, eu mereço prosperidade, eu quero um relacionamento saudável, eu já posso mais. Já o subconsciente, ele responde ao que é repetido, familiar e corporalizado. Ele não está preocupado em te realizar, ele está preocupado em te manter viva. Por isso, ele prefere repetir padrões conhecidos, mesmo que esses padrões causem dor, porque para ele o conhecido é igual ao seguro. Então, se durante anos você viveu no modo escassez, no modo sobrevivência, no modo de autossabotagem, o seu sistema nervoso registrou aquilo como normal. E aí, toda vez que você se aproxima de expandir, amar mais e ser amada, ganhar mais, ser mais vista, descansar mais, arriscar mais, o corpo interpreta esse novo espaço como potencial ameaça e tenta te puxar de volta para a frequência antiga. É o famoso set point emocional, financeiro, amoroso. É o seu termostato interno. E é aqui que às vezes muitas pessoas se confundem e se perdem. Por quê? Elas acreditam que elas estão sendo testadas pelo universo, quando na verdade elas estão apenas atravessando a barreira entre frequências. É aquilo que o Bob Proctor, que eu amo, que é um autor que fala muito sobre lei da atração, chamava de terror barrier, ou seja, é a barreira do terror mesmo. Ou seja, não é que o universo, a vida tá te punindo, não é má sorte, não é sinal para desistir, é apenas o seu sistema nervoso tentando te proteger de um território que ele não reconhece como seguro ainda. E o que faz você atravessar essa barreira não é força, não é lutar contra você mesma, não é repetir afirmações sem sentir. O que atravessa a barreira é a regulação, é ensinar o seu corpo dia após dia que essa nova vida é segura, que expandir é seguro, que prosperar é seguro, que ser amada é seguro, que ser vista é seguro. Porque é o corpo e não a nossa mente que carrega a nossa frequência real. O subconsciente é quem registra, sustenta e emite a vibração dominante. Ele é o portal entre a intenção e a materialização. Então você pode e deve pensar o que você quiser, mas o que manifesta é a familiaridade emocional que você repete aquilo que você quer. É por isso que muitas vezes a gente manifesta aquilo que a gente não quer. Não sei se já aconteceu com vocês, mas não é porque a gente está desejando o pior, mas porque o pior é o que está treinando o nosso sistema como normal. E aí entra a parte mais importante desse episódio, gente. A vida não responde ao que a gente pede. Ela responde ao que a gente pratica. O universo, seu cérebro, seu sistema nervoso operam por coerência, não por desejos momentâneos. Eles repetem aquilo que você reforça. Não importa o que você afirma que quer e depois sente tudo diferente. Importa o que você demonstra com mais frequência. Você recebe a vida que combina com a sua frequência dominante, não com a sua intenção racional. E, gente, é isso que muda tudo. Quando você entende isso, você percebe que a chave da manifestação não está na intensidade do seu desejo, mas na constância do seu padrão. E aí a pergunta muda. O que eu quero para quem eu estou sendo diariamente? Porque é essa repetição que molda a sua identidade. E a sua identidade molda a sua realidade. A mudança verdadeira não vai começar no futuro que você visualiza, mas no presente que você repete. E quando você começa a repetir novos comportamentos, novas respostas emocionais, novos diálogos internos, você altera gradualmente o campo de percepção que você tem acesso. E aí possibilidades que antes eram invisíveis começam a aparecer. Oportunidades que sempre existiram começam a fazer mais sentido. Pessoas diferentes começam a te notar. Não porque o universo decidiu te escolher, mas porque você finalmente entrou na faixa de realidade em que essas coisas existem. Então a frequência é uma questão de ajuste fino. Quem você decide ser com mais constância do que antes.
Se você quer prosperidade, não adianta só desejar prosperidade. Você precisa começar a viver como alguém que confia, que decide, que cria espaço e que, obviamente, recebe. Se você quer um grande amor, não adianta só esperar que alguém apareça. Você precisa operar como alguém que acredita que merece, que se abre, que se permite ser vista, que se relaciona a partir de segurança e não de defesa. Então, se você quer liberdade, não adianta mentalizar a liberdade. Você precisa agir como alguém que confia na vida, que tolera o desconhecido, que se autoriza a ocupar novos espaços. E quanto mais você normaliza a sua nova identidade, mais o seu corpo passa a reconhecer essa expansão como segura. Então, o que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Então, a vida que você quer deixa de ser fantasia e passa a ser um lugar de origem. E a partir desse ponto, manifestar deixa de ser um esforço e passa a ser consequência. A sua frequência não muda quando você entende. Ela muda quando você repete, quando você pratica, quando você encarna, quando você vive hoje da forma que combina com o que você deseja amanhã. Então esse é o coração da neurociência da manifestação, esse é o caminho para acessar realidades que antes você nem conseguia enxergar. E se você quer aprofundar esse trabalho internamente, gente, reprogramar a sua identidade, reorganizar o seu sistema nervoso, dissolver padrões antigos e entrar de fato em coerência com a vida que você tá querendo, né? Com a vida que tá te chamando. O clubinho tá de portas abertas para você, tá? E eu te ensino a construir a frequência da sua próxima versão até que ela se torne o seu novo normal. Gente, a vida que você deseja não tá no futuro, ela tá na frequência que você escolhe sustentar agora. E eu espero que esse segundo episódio faça sentido para você, que você tenha muitos insights. E eu te espero semana que vem, mais um episódio aqui do Manifesting with Ali. Muito obrigada a você que me ouviu até aqui. E um beijo, eu amo vocês.